Casas de Glória tem a honra de receber um líder que tem impactado vidas de maneira extraordinária. Léo Matos, pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, conhecida por sua influência na visão celular não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo. Casado com Lorena, são pais de João, Pedro e Felipe. Com formação em administração e teologia, ele tem liderado milhares de jovens e adolescentes em sua caminhada de fé, sempre com entusiasmo e paixão. Além do seu ministério pastoral, Léo Matos é autor de obras que têm abençoado e orientado muitos em sua caminhada espiritual. Entre elas, o livro A Prioridade da Presença de Deus, uma jornada devocional de 21 dias que convida cada um de nós a buscar a presença de Deus em nosso dia a dia. E também Células Excelentes, um manual indispensável para líderes de células. Com grande alegria que convidamos Léo Matos para nos conduzir em um tempo que, com certeza, será marcado pela presença de Deus e pelo mover do Espírito Santo. Glória a Deus. Tenho o privilégio aqui de apresentar o pastor Léo Matos e o filho dele, João. Ele é um pastor amigo da nossa igreja aqui, ele faz parte do GKPN, que é um grupo de pastores que se encontram todo ano para buscar a Deus, para entender as visões de Deus. E ele tem um trabalho excepcional com células na igreja dele, no Campus Boulevard, lá da Central. E ele vai falar mais um pouquinho para vocês, mas abre o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Estende a mão para cá, vamos orar pela vida do Léo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida desse pastorzão, amigo da nossa igreja, dos pastores aqui. É um privilégio receber ele, o filho dele. Que o Senhor abençoe, Pai, a família dele. E nós queremos pedir que a Tua presença possa transbordar de dentro dele, Pai. Que o Senhor use a boca dele, Pai. Que o Senhor o use poderosamente. E não só aqui, mas quando ele sair, Pai, que o Teu Espírito o acompanhe, que ele se sinta em casa essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia! Boa noite, PIB Curitiba. A graça, a paz, a alegria, a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Amém? Meu Deus, como eu estou assim, me sentindo privilegiado, favorecido por Deus e agraciado por estar aqui com vocês, junto com essa equipe maravilhosa de pastores e líderes que tem abençoado não apenas Curitiba, Paraná, o Brasil, mas as nações. E eu queria, antes de mais nada, me unir a você e dar uma salva de palmas a Deus pela PIB Curitiba, pelo pastor Daniel, sua esposa e família, pastor Tarek está aí, pastor Budal, pastor Plínio. É uma equipe pastoral tão grande, pastor Michel e Sil, amigos queridos. Vamos mais uma vez, uma salva de palmas a Jesus pela PIB Curitiba, pela equipe pastoral, pelos líderes. Aleluia. Agora eu não sei se você já olhou para aí, para quem está perto de você, já reparou essa pessoa bonita já? Fala para ela assim, fala: sentar do meu lado. Fala para ela assim: sentar do meu lado é ser abençoado. Agora pega na mão dela aí, pega. Fala assim: pegar na minha mão é receber unção. Receba! Coisa maravilhosa. Eu estou aqui com o coração cheio para compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Mas eu não posso avançar sem antes também apresentar esse profeta, esse adorador, esse ministro, esse discípulo amado, esse homem do Senhor que está aqui do meu lado. Esse é o João, meu primogênito, tem 9 anos, ele é um verdadeiro adorador. Quando o louvor começa a tocar, ninguém segura, as lágrimas começam a rolar e ele se entrega mesmo em devoção ao Senhor. E ele está vindo comigo na primeira viagem dele missionária, na primeira viagem dele para pregar o Evangelho.
na primeira viagem de missão, e eu dei para ele um encargo nessa noite, fazer uma oração por todos os que aqui estão. Você topa receber uma oração do João? Então vem cá, João, vai fazer essa oração e vai abençoar essa igreja maravilhosa. Vai com tudo. Vai, João! Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, Deus, esse culto aqui, Deus. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe cada um, Deus, as famílias, as crianças, os adultos, os homens, as mulheres. Deus, abençoe cada um, Deus. Abençoe, Deus, o propósito que... Abençoe elas, Deus. Abençoe o propósito que elas têm para o Senhor, Deus, que elas consigam cumprir esse propósito na vida delas, Deus. Abençoa cada uma delas, abençoa essa igreja, Deus, uma igreja, Deus, muito grande, Deus, que eu sei que pode multiplicar mais, Deus. Abençoa essa igreja, Deus, abençoe cada um, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém! Glória a Deus, João. Que Deus continue te abençoando e usando. Que Deus também abençoe sua vida, a sua família, os seus filhos, para serem poderosos na mão do Senhor. Vai lá, João. Muito obrigado. Sei que já fui muito bem apresentado por esse vídeo. E já tive aqui também algumas vezes, tanto no Global Youth Movement, também em algumas sessões com pastores, em algumas salas, mas primeira vez que estou ministrando aqui, nesse auditório, e sem dúvida nenhuma, muito temor da parte de Deus, muita sensibilidade à voz dEle, para cumprir o propósito pelo qual Ele me trouxe aqui. Eu sei que Deus tem algo para cumprir na sua vida, também através da minha vida. Mesmo você adolescente que talvez chegou aqui meio que desavisado, como no seu culto rotineiro, e chegou diante de uma conferência, Deus te trouxe com um propósito. Então se prepara, porque Ele vai marcar a sua vida. Mas eu vou me apresentar rapidamente falando 3 coisas ao meu respeito. A primeira coisa: sou apaixonado por Jesus. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Eu tive um encontro sobrenatural com Ele e minha vida nunca mais foi a mesma. Os meus olhos se abriram, irresistivelmente eu disse sim para Jesus. E sabe o que aconteceu naquele dia? Quando eu abri o meu coração e com uma oração o convidei para entrar, Ele entrou na minha vida. Agora, já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Sou apaixonado por Jesus. Segunda coisa, eu sou apaixonado pela minha família. Apaixonado pela minha esposa, Lorena, é uma copastora junto comigo. Apaixonado pelos meus 3 filhos, João, Pedro e Felipe. Nada contra os Tiagos, mas o Felipe entrou no nosso barquinho. Eu sou apaixonado por essa casa que serve ao Senhor de todo o coração. Não sei se é assim na sua casa, mas não era assim na minha casa. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Eu não tive o privilégio de ter sido ensinado nos caminhos do Senhor, ministrado pelo meu pai, participar de uma célula, de um pequeno grupo tão cedo, de uma igreja tão relevante na minha infância, na minha adolescência. Eu não tive esse privilégio, mas o dia que Jesus entrou na minha vida, tudo se transformou. Ele me deu os valores que eu não tinha. Ele me deu os parâmetros, ainda que eu tivesse uma família desestruturada, não tivesse a presença dos meus pais dentro de casa, porque já tinham se divorciado. Quando nasci, já não tinha mais a presença do meu pai, mas sabe o que aconteceu? Eu entendi na palavra os princípios da família,
E a minha casa, a minha vida se tornou essa casa de glória, ela foi transformada. Eu entendi que o meu passado não determina o meu futuro. E a partir então da palavra de Deus, uma transformação, onde mesmo sem a presença de um pai, Deus me capacitou com o próprio Pai, o meu modelo, Pai Celestial, a me tornar um homem, um marido, um pai, um servo de Deus apaixonado. E eu quero abençoar a sua vida e declarar que você e sua casa também servirá ao Senhor e aos propósitos dEle. Talvez a maior contribuição que nós possamos dar para essa geração seja uma casa estruturada na rocha, tomada pela glória e abençoada para cumprir os propósitos de Deus. Eu sou apaixonado por Jesus, sou apaixonado pela minha família. Tem mais alguém comigo aí? Terceira e última coisa ao meu respeito. Eu sou apaixonado pela minha igreja. Cadê os apaixonados pela sua igreja aí? Eu sou apaixonado pela minha igreja. Meu Deus, foi ali naquela igreja. E a minha igreja é uma igreja amiga, parceira, irmã de valores, de princípios dessa igreja. Ali que eu tive a minha primeira experiência com Jesus. Ali que a minha história, não é, com Cristo se iniciou. É claro que Ele já tinha planos para mim antes da fundação do mundo. É claro que Ele sempre esteve, né, arquitetando, me atraindo, mas foi por meio da central que a minha vida se transformou, que conhecia Jesus, consequentemente os valores de Jesus e a estruturação e a bênção na minha casa, e ao mesmo tempo o sentido para viver, uma causa para abraçar, não apenas para viver, mas pela qual estou disposto a morrer. E a minha igreja tem um valor muito especial, que é um valor como tem aqui também na PIB Curitiba. É uma igreja que entendeu que deve ser uma igreja, sim, contemporânea, sim, moderna, sim, uma igreja relevante na sua geração, mas sem abrir mão dos princípios bíblicos e neotestamentários. Nós somos uma igreja que está dando continuidade àquilo que Jesus começou. Está dando continuidade à igreja apostólica ali de Atos. É uma igreja que se reúne no templo, que se reúne no prédio, mas é uma igreja também que se reúne nas casas e faz de cada casa uma casa de glória. É uma igreja que tem um púlpito com uma palavra da parte de Deus para equipar, para empoderar, para abençoar cada um dos seus participantes, mas é uma igreja que entende que a glória não está disponível apenas nesse lugar e apenas para uma pessoa, mas é uma igreja que transmite essa glória para cada um e faz de cada crente um ministro de Deus, cheio do Espírito Santo, também para pregar o Evangelho e fazer discípulos por onde for. E foi essa igreja que, não limitada às quatro paredes, não limitada apenas a uma pregação que flui do púlpito, mas essa igreja que abriu as casas e que começou a formar crentes, ministros de Deus, que me alcançou. Não apenas me alcançou, mas uma multidão tem sido alcançada. Eu não sei se você conhece a história da Central, eu vou por 1 minuto como parte da minha ministração, trazendo para você também alguns princípios e aquilo que aconteceu com a nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja também histórica como essa. É uma igreja de décadas, é uma igreja de história na cidade, décadas e décadas e décadas e décadas. E por cerca de 40 anos, uma igreja com mais ou menos umas 300 pessoas. Uma igreja de 40 anos e uma igreja bíblica, uma igreja consistente na palavra, mas ainda não plenamente empoderada pelo Espírito. Uma igreja, sim, de um púlpito. Uma igreja que tinha um pastor extraordinário, que pregava a palavra e as pessoas entregavam a vida para Jesus. Mas até então, os apelos eram feitos apenas ali naquelas reuniões.
mas o Espírito Santo começou a nos visitar. E o que o Espírito Santo faz? A Bíblia diz em Atos 1:8, receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A nossa igreja recebeu esta visitação do Espírito, essa habitação do Espírito. Entendemos que, tomados pela glória, não poderíamos apenas assentar para receber, mas precisávamos também nos levantar para testemunhar. E começamos a testemunhar o Evangelho. Agora não apenas o pastor, mas uma igreja de ministros, de testemunhas de Jesus. Não apenas uma casa, mas abrimos algumas casas para a glória de Deus se manifestar. Nós abrimos as nossas células e, ao invés de termos apenas um pastor, começamos a levantar cada líder de célula como um pequeno pastor. Você sabe por que eu digo um pequeno pastor? Porque no Enem de Jesus tem uma pergunta só. A pergunta de Jesus é assim: tu me amas? Qual é a sua resposta? E ele vai dizer para você: apacente as minhas ovelhas. E nós então levantamos 16 líderes. Ao invés de termos apenas um lugar de reunião, abrimos 16 casas. E a partir destas casas de glória, destes líderes, algo começou a acontecer na igreja. Quer que eu te resumo? O resultado de 20 e poucos anos, hoje temos 60 e poucos anos, quer que eu resumo para você? Hoje são, pela graça, pela glória, pela bondade de Deus, mais de 2.500 líderes. Mais de 2.500 casas abertas, mais de 22.000 pessoas como membros, participando semanalmente das nossas casas, dessas casas de glória, alcançando um universo de umas 30.000 pessoas. O que é isso? Responde para mim, o que é isso? O que é isso? A glória de Deus tomou a nossa casa. O que é isso? A glória de Deus tomou cada crente, posicionando ele como um ministro, como uma expressão da glória de Deus. O que é isso? Vou te dizer, presta atenção. Não é uma estratégia. Se fosse, eu também seria um defensor e depois te conto por quê. O que é isso? Não é uma moda. O que é isso? Eu preciso, e a minha vontade era descer e chacoalhar cada um para te afirmar, para colocar aí dentro da sua cabeça, mas sei que o Espírito Santo vai fazer. Sabe o que nós estamos experimentando? O mover de Deus e da sua glória em pleno século 21, a continuidade da igreja apostólica e neotestamentária. Você precisa entender que a igreja, ela quando foi fundada por Jesus, ela não estava numa catedral como essa. Esse movimento de a igreja nos prédios, nos grandes monumentos, começou depois do ano 300 de Cristo, com o imperador Constantino. Não tem problema a igreja se reunir num prédio como esse, vocês viram no vídeo, nós nos reunimos num prédio como esse também. Mas a igreja que Jesus estabeleceu é a igreja que se reúne no templo, mas que se reúne nas casas. É a igreja que tem um pastor, mas o que ele faz? Prepara os santos para a obra do ministério e faz de cada crente um ministro de Deus. Você precisa entender que esta visão de compaixão, visão de cada crente um ministro, visão de cada casa uma casa de glória, uma extensão da igreja, é uma visão do próprio Deus. Esta visão não é uma moda, um capricho pastoral, é um estilo de vida bíblico e neotestamentário.
E eu preciso te chacoalhar e afirmar isso para você entender que o que a PIB Curitiba está vivendo é o mover de Deus. Você precisa entender que aquilo que nós estamos fazendo não é uma mera estratégia, mas é a teologia bíblica, é a eclesiologia sendo aplicada nos dias de hoje. E sabe por que Deus me trouxe aqui? Para te chacoalhar, para você não ser um mero espectador do que Deus está fazendo. Chega de assistir. Chega de apenas se assentar. Chegou o tempo e a estação de Deus te levantar. Chegou o tempo de você escrever história com Deus. Por favor, ore comigo. Deus, se o Senhor está fazendo algo em Curitiba, se o Senhor está fazendo algo no Paraná e na nossa nação, não me deixe de fora, me inclua. Adolescentes, cadê os adolescentes aí? Não, pode fazer mais barulho, cadê os adolescentes aí? Aleluia! Que privilégio falar com essa turma de adolescentes. Que privilégio. Você sabe por que eu trago meu filho e ministro meu filho e transfiro para ele? Eu não tive isso. Eu não tive isso. E porque eu não tive, sabe o que aconteceu? Satanás me pegou, me fisgou, me tentou. E a minha carne fraca, infelizmente, cedeu. E numa família desestruturada e sem Deus, com 13 anos de idade, eu estava sendo levado para as drogas. Foi difícil contar isso para o meu filho, mas eu contei para ele. Ele escutou a minha história. Infelizmente, sem Deus e vazio, somos uma presa fácil. Por isso você tem que tomar cuidado, porque com o diabo não se brinca. Ele chega de mansinho. Ele não veste aquela máscara, ele não vem assustador. Ele chega e ele vê uma gretinha aberta e de repente, ele arromba. Ele entra e ele começa a tomar o espaço. Eu tenho vergonha de falar o que aconteceu dos 13 aos 14, dos 14 aos 15, dos 15 aos 16, 16 aos 17, 17 aos 18. Eu tenho vergonha. Por quê? Porque eu fui infelizmente levado, mas não apenas fui levado, como infelizmente fui usado para levar outros para o mau caminho. Agora, sabe quem me levou para o mau caminho? Pode te assustar, cadê os pais aí? Pais pode fazer barulho também, cadê os pais? Sabe quem me levou para o mau caminho, pai? Um outro adolescente de 12 anos de idade. Eu tinha 13, um de 12, dentro da minha casa. Os meus pais saíram, na verdade a minha mãe, porque meu pai morava em outra cidade, já infelizmente divorciado dela. A minha mãe saiu, o meu amigo entrou, e ele entrou e com uma influência me levou, e eu comecei a usar droga. E por que eu estou querendo dizer isso? Eu estava dizendo que aqui você vai ser provocado. Deus me trouxe aqui para te provocar. Quem me levou para as drogas foi um adolescente de 12 anos, há 25 anos atrás. Já te contei minha idade. Se há 25 anos, uma casa estava sendo usada pelo mal. Se há 25 anos, um menino de 12 anos estava influenciando o outro para o mau caminho. Ô adolescentes, vamos falar a verdade para os pais aí, vamos contar para a igreja o que está acontecendo hoje. Por quê? Porque o mal, ele não tira férias. Ele está trabalhando. E o que eu estou querendo dizer para você é que, infelizmente, ninguém falou de Jesus para mim,
com 1, com 2, com 3, talvez eu não tinha capacidade de entender. Mas aí começa a idade da razão, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, com 11, com 12. Ninguém falou de Jesus para mim. Por favor, invistam nas crianças. Abram grupos de crianças, casas de glória para as crianças. Ninguém falou de Jesus para mim com 12, com 13, com 14, com 15. Eu morando numa capital. Não teve um adolescente que virou para mim e falou assim: vão para minha casa, que lá tem glória. Não teve um adolescente que foi usado por Deus como um agente de Deus para ser um instrumento na minha vida. Mas teve, infelizmente, um enviado de Satanás que me levou para as drogas. Então eu estava dizendo o quê? Você não vai ficar sentado. Eu tenho uma palavra para os adolescentes. Porque essa palavra não é uma palavra para quem já passou dos 18, para quem é adulto. Essa é uma palavra para todos, inclusive para criança. Por quê? Porque crianças também são cheias do Espírito Santo e podem ser um agente de glória. Agora, adolescentes, como eu queria que um de 12 tivesse me levado para o Evangelho. Como eu queria que um de 13 tivesse sido um agente de glória. Como eu queria que um de 14 tivesse falado de Jesus para mim, mas não aconteceu. Por isso Deus me trouxe aqui para te levantar. Porque esta casa é uma casa de glória. Os pastores que ministram aqui são cheios da glória. E você precisa ser cheio da glória também, e sua casa também. O primeiro homem cheio do Espírito Santo registrado na Bíblia foi Bezalel. Tinha cerca de 12 anos e foi tomado pelo Espírito. Você, adolescente, pode hoje ser cheio do Espírito e no poder do Espírito ser capacitado para testemunhar. E não apenas ficar sentado, mas levantar para ser um agente de transformação na sua geração. Se eu tivesse sentado no seu lugar, eu tinha respondido um amém. Adolescentes, Deus está querendo te levantar para fazer história. Deus está querendo te levantar para ser um agente da glória. Se um menino de 12 anos leva outros para as drogas, cadê os de 12? Cadê os de 13? Cadê os de 14? Cadê essa geração se levantando para cumprir a missão? E sabe o que nós fazemos? Nós abrimos casas de glória. Eu não sei, Tarek, como é que está aqui. Mas com adolescentes liderando também. Aí teve um pai, pastor Daniel, que falou assim para mim: mas pastor, você vai colocar adolescentes para liderar? Aí eu falei para ele assim: pai, você pode escolher. Se o seu filho vai ficar sentado sendo influenciado, ou se nós vamos levantar ele para ser uma bifurcação. E quem encontrar com ele vai ter que tomar uma decisão, seguir Jesus ou não. Ô pai, infelizmente, eu fui influenciado por um menino de 12. Qual que vai ser a sua escolha? Deixar o seu filho ser um influenciado por outro de 12, por outro de 13, ou nós vamos levantar ele para lá na escola, ser um influenciador e levar outros adolescentes para Jesus? Eu contei minha história para ele, no final o pai virou para mim e falou assim: ô pastor, como é que a gente faz para colocar meu filho para liderar? Pois eu queria dizer para você que você não está vivendo uma onda de momento. Você está no mover de Deus. Você está no mover de Deus. Eu preciso ler um texto da palavra de Deus para te ativar. Porque nós precisamos ser uma casa de glória como Jesus foi. Nós precisamos que essa igreja, este prédio onde a igreja se reúne, cada casa seja alinhada como uma casa de glória, como nós vamos ler num texto da palavra que está em Mateus, capítulo 9, verso 35, 36, 37 e 38. Eu não estou começando, fique tranquilo. Eu já estou quase terminando. Mas eu preciso ler para gerar uma ativação no seu coração. Porque eu sei que a intenção de Deus aqui nessa conferência é sim, uma vez mais, ativar esse lugar como uma casa de glória. Mas ativar a sua casa também. É ativar cada um aqui para viver nessa perspectiva.
E Mateus capítulo 9, verso 35, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Diga assim: Jesus ia passando. Sabe o que significa? Que a obra de Deus e o ministério de Deus não é estático. Não pode ser vem apenas. A obra de Deus e o que Deus quer realizar precisa gerar um movimento. Nós precisamos nos levantar e, como Jesus, andar por toda parte. Ele ia em cidades e ele ia em povoados. Pode deixar o texto. Jesus ia passando por todas as cidades e todos os povoados. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ia em direção ao grande, ele ia em direção ao pequeno. Ele não fazia acepção de pessoas, ele ia no maior e ele ia no menor. E Deus quer te movimentar e alinhar você para não fazer acepção daqueles que na sua casa e na sua vida você vai receber. Ele ia, cidades e povoados, e o que ele fazia? Ensinava nas sinagogas, ou seja, para os de dentro ele levava o ensino, mas para os de fora ele fazia o quê? Pregava as boas notícias do reino e curava todas as enfermidades e doenças. O que Deus está querendo dizer para nós? Nós precisamos ser uma igreja que se movimenta, ser uma igreja que se importa com todos, com grandes e pequenos, ser uma igreja que ensina como ele ensinava, e ensinava para os de dentro, que pregava as boas novas e anuncia a mensagem, como ele fazia para os que estão do lado de fora, e que transformava, curava, gerava uma transformação por onde ele passava. Deus está ungindo você e a sua casa para entrar em ação. Deus está ungindo você e a sua casa para ser um povo e uma casa que se move em direção a todos. Uma casa de glória é uma casa que ensina, é uma casa que leva as boas novas e é uma casa que transforma. Sua vida está alinhada com esse estilo de vida de Jesus? Porque Jesus, quem é Ele? Jesus é o nosso modelo. A Bíblia vai dizer para nós, aquele que nele crê tem que andar como ele andou. A Bíblia vai dizer para nós que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, que nós fomos predestinados para sermos conforme Ele, ou seja, Ele é o nosso modelo. Se Ele é o nosso modelo, entenda, você não está aqui passeando, não está aqui apenas para construir sua casa, para desfrutar da sua casa, para fazer eventuais viagens e curtir a vida numa boa. Ele te chamou para glorificar a Deus e cumprir uma missão, de fazer discípulos, de olhar para fora, de ser uma casa de glória, de se importar com as pessoas, de servir as pessoas, de ir ao encontro das pessoas, grandes, pequenos, e assim ensinar, pregar e transformar, como ele fazia, o nosso modelo fazia. Nós somos chamados a fazer. E eu quero falar para você as marcas da nossa igreja, transferindo para você marcas de uma igreja que é tomada pela glória e que cumpre a missão. Marca da sua casa de glória, marcas, e a continuidade está aqui. Olha o que está escrito na sequência. Nós lemos Mateus 9:35. Olha o 36. Diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Diga assim: ao ver as multidões. Diga: ao ver. Mais uma vez: ao ver. A casa de glória é uma casa que enxerga. E ela enxerga o quê? Jesus, ele via. E o que Jesus via? Às vezes nós estamos olhando para as coisas, nós estamos olhando para os objetos, nós estamos olhando para os nossos projetos, nós estamos olhando para os nossos anseios.
Mas se nós vamos ser como Jesus, nós temos que ter os nossos olhos como o dele tinha. E a Bíblia diz que ele enxergava as pessoas. Uma casa de glória é uma casa que olha para as pessoas e enxerga a realidade delas. Sabe qual é o problema de hoje? Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão anestesiadas. Elas até olham para as pessoas, mas elas não enxergam a realidade espiritual. Infelizmente, muitos estão acostumados. Cadê os adolescentes? Os adolescentes às vezes estão olhando para outros adolescentes falando imoralidade, dançando um funk, falando palavrão. E sabe o que ele está dizendo? Normal. Infelizmente, já comecei a ensinar meu filho. E tem muitos que ainda não ensinaram, nós precisamos ensinar, porque infelizmente estão vendo, às vezes, homem olhando para homem com interesse. Uma inclinação da carne, um desejo do coração. E começa então a imoralidade, e começa então essa atração, e a gente começa a observar, e sabe o que vai acontecendo? Infelizmente no nosso coração, nós vamos dizendo assim, é normal. É normal. E aí, o adulto está lá no ambiente da empresa dele e escuta um outro fazendo um comentário com outro de imoralidade, de adultério, e ele fala assim, normal. Não conhece a Deus, é normal. Deixa eu te dizer, abre os seus olhos para você enxergar aquilo que Jesus enxergava as pessoas, mas não apenas a aparência, não apenas o lado de fora, mas o coração, porque quando você está vendo uma pessoa no frio de Curitiba fumando, ou usando um vape, ou sentado num bar bebendo, e você está acostumado, e está achando que isso é normal, você precisa entender, nunca foi e nunca será normal. Pode ser comum, mas normal não é não. Pode ser comum nos dias de hoje, algumas situações nós estamos vendo por aí. Mas Deus formou, homem e mulher os formou. E os abençoou para se unirem, e nessa união virá multiplicação. Deus os abençoou e os encheu da glória, para que nesta glória eles não precisassem de mais nada para os completar. Quando você perceber a realidade que está aí fora, espiritualmente você precisa enxergar o que? Elas dizendo para você, eu estou, aqui vazio. Eu estou ansioso. E eu estou precisando de alguma coisa para me completar. Essa é a mensagem que estão dando. E sabe por que eu amo muito a minha igreja? Porque a minha igreja me enxergou. Eu infelizmente fui tomado pelas drogas que eu estava usando antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa e depois de qualquer coisa. Eu não apenas usava escondida, mas eu tentava legalizar a minha família. Você está vendo o meu cabelo assim, bonitinho? Está bonitinho? Eu deixei ele crescer bastante. Eu não sei, Plínio, se você sabe dessa. Mas depois dele ficar bem grande, eu sentei numa cadeira, alguém pegou um pente, eu nada contra os dreads, mas ele fez aquele pente no meu cabelo até ele ficar bem grande. E depois costurou os dreads no meu cabelo. E eu usava dread. E a minha religião passou a ser o Rastafari. E eu usava aquelas blusas. E eu dava todos os sinais. E até o meu perfume era aquele perfume de marihuana. E eu andava. E as pessoas, sabe o que faziam? Infelizmente, achava normal. Meus 14,
meus 15, meus 16, meus 17, até os meus 18, ninguém falou de Jesus para mim. Dá para acreditar? Ninguém, nenhuma pessoa, ninguém me parou e falou: ei, deixa eu te dizer uma coisa, você é amado por Deus, Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Ninguém. Aliás, um dia eu estava sentado numa das principais avenidas da nossa cidade, passou um homem, e esse homem parou na minha frente e começou a falar de Deus. Meu coração começou a bater forte, batendo forte, ele falando de Deus, batendo forte, e de repente, ele entra no ônibus e vai embora. Eu cheguei em casa, eu falava para as pessoas, eu escutei de Deus, alguém falou de Deus para mim. E as pessoas à minha volta falavam, ele está ficando doido. Ele está ficando doido. Ele falou de Deus, foi bom ou não? Mas ele não pegou meu telefone. Ele não desenvolveu um relacionamento comigo e me chamou para sua casa. Ele viu, alguém viu. Mas tantos outros passaram por mim, relacionaram comigo, estudaram comigo e nunca me enxergaram. Infelizmente nós estamos vivendo numa geração que está tão anestesiada que vê as pessoas aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. No íntimo do seu coração ela está gritando, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma palavra de esperança, eu estou desesperado, eu estou procurando os relacionamentos, eu estou procurando no consumo, eu estou procurando nas drogas, eu estou procurando em algum lugar, e não tem ninguém para falar para mim. Você não está enxergando que no fundo, com a atitude dela, é isso que ela está gritando. Ali está escrito que Jesus, ele viu e ele sentiu compaixão. E sabe o que nós precisamos? Que Deus venha aqui hoje, pingue um colírio nos nossos olhos. Nós precisamos enxergar, porque o dia que você começar a enxergar, você não vai conseguir ficar parado. Eu comecei a mostrar para os meus filhos esse vazio à nossa volta. E eles começam a falar, pai, o que nós vamos fazer? Olha aquele ali, olha aquele ali. Eu falo, vamos lá evangelizar. Porque o dia que você perceber que com a atitude das pessoas, o que elas estão dizendo é que estão vazias e desamparadas, você não vai conseguir mais ficar parado. Você vai começar a agir. No seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu condomínio, à sua volta, porque os seus olhos foram abertos e você está vendo como Jesus vê, e você não consegue ficar com a sua casa fechada, você não consegue ficar sem dar um propósito para o seu sofá. Você não consegue ficar sem dar um propósito para aquilo que Deus colocou na sua mão. Por quê? Para que Ele colocou na sua mão? A Bíblia diz para você ser um dispenseiro fiel. E Ele te dá. E Ele vai te dar mais se você souber usar. Por isso eu sou feliz com os anfitriões. Tem anfitrião aqui? Os anfitriões, fica de pé, por favor. Todos os anfitriões, fiquem de pé, por favor. Mas fica de pé os anfitriões. Meu Deus. Eu estou feliz de ver tanta gente, viu? Eu quero uma salva de palmas bem dada para os anfitriões. Fica de pé. Eu declaro uma bênção recalcada, sacudida, transbordante sobre cada anfitrião. E eu peço ao Senhor mais na despensa, mais nos celeiros, mais na casa, mais na conta bancária, mais da tua presença, mais do teu poder, mais, Deus, infinitamente mais. Tudo que já foi semeado, eu libero uma palavra que eles recebam infinitamente mais, 100 vezes mais aqui e na eternidade. Eu declaro que nesses próximos dias uma bênção vai chegar até você, vai pular no seu colo e você vai lembrar do que está acontecendo aqui hoje, vai declarar, obrigado Jesus, e você vai saber que essa bênção chegou, porque você tem aberto a sua casa para ser uma casa de glória. Eu fico feliz com tantos levantados, abençoa a sua vida, mas sabe o que me incomoda, pastor? Por que todos não levantaram?
que todos não levantaram? Qual o propósito da sua casa? Qual o propósito da sua casa? Qual o propósito do seu sofá? Vai sujar? Qual o propósito daquilo que Ele te confiou? Por quê? Por que Ele tem te dado? Por que Ele vai te dar mais? Eu levanto as minhas mãos e eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque um dia eu fui convidado para ir numa casa. Uma salva de palmas para os anfitriões, eles podem se sentar. Um dia eu fui convidado, falaram assim: Léo, vem aqui na nossa casa. Eu fui. E sabe o que aconteceu lá? Eu percebi a glória de Deus. E eu escutei alguém dizendo para mim: Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Eu escutei alguém me dizendo: a razão de você viver como você está vivendo é por conta dos pecados. E os seus pecados te impedem de desfrutar do plano e do propósito de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você, Léo. Jesus veio ao seu encontro e morreu por você, para não viver sem você. E eu escutei uma pergunta: você quer entregar sua vida para Jesus? Sabe o que aconteceu naquele dia? Numa casa de glória, irresistivelmente eu disse sim. E Jesus entrou. E Jesus me transformou. Ele mudou minha história. Ele mudou minha família. Eu ganhei uma Bíblia. E aquele que nunca tinha lido um livro, de repente lê 27 livros, o Novo Testamento todo. Daqui a pouco lê 66 livros, a Bíblia toda. E ali naquele pequeno grupo, naquela célula, eu fui discipulado. A minha vida foi transformada. Eu fui capacitado, eu fui ministrado, e o Senhor me abençoou, e eu pude, pelo poder do Espírito Santo, ter minha vida restaurada. Meus relacionamentos, a minha família. Eu entendi que a minha vida tinha um propósito. Eu não conseguia ficar sem as drogas. A partir daquele dia eu fui liberto. O que uma terapia não foi capaz de fazer, o que psiquiatra de dependência química não resolveu, o que remédios não resolveram, o poder de Jesus entrou, porque uma casa se abriu e alguém foi usado por Deus para testemunhar. Talvez eu nunca entraria num prédio como esse, mas uma casa é diferente. Talvez eu nunca escutaria uma mensagem de um pastor como esse, mas ali numa casa de gente comum é diferente. Eu escutei, os meus olhos, meus ouvidos se abriram, minha vida foi transformada. A minha mãe virou para mim e falou: Léo, sua vida me fez apaixonar por Jesus. Ela se entregou para Jesus. Minha família começou a ser transformada. Eu comecei a estudar, formei numa faculdade, formei noutra faculdade, mas eu entendi que tinha um propósito. E sabe o que eu comecei a fazer? A não apenas receber, mas a compartilhar. E eu falei: eu preciso ser usado por Deus. Um ano depois, eu estava liderando uma célula. Quer que eu conte o resumo da história? Uma célula, viraram 2, que viraram 4, que viraram 8. E eu fui chamado para virar um supervisor. E o grupo começou a crescer, e eu fui chamado para ser um coordenador. Centenas de líderes foram formados. Eu escrevi esse livro, Células Excelentes. Depois de formar 200 líderes. E eu falei: Deus, eu quero registrar aqui, depois de 13 anos liderando, eu escrevi esse livro com base nos princípios que eu aprendi e eu precisava transmitir. O livro foi tão bem aceito. Roberto Lai está aqui, pastor Roberto Lai, Ministério Igreja em Células, fez um endosso no livro. Líder de centenas, para não dizer milhares, de igrejas em células. Pastor Michel
fez um endosso aqui nesse livro e se tornou um livro que forma hoje milhares de líderes na nossa igreja. Como pode uma coisa dessa? Eu estou aqui só para te dizer, o poder de uma casa de glória, alguém que se posiciona. Eu não estaria aqui. Fui chamado para pastorear. Hoje tenho o privilégio de liderar milhares de pessoas, centenas de células. Por quê? Porque uma igreja rompeu com as quatro paredes. Por quê? Porque não apenas um pastor está pregando, mas todos aqueles que são ministros estão levantados, posicionados, abrindo as suas casas e evangelizando. Por quê? Porque Deus está agindo. E porque Deus me trouxe, eu preciso concluir, eu preciso dizer para você não apenas assistir, para você se levantar. E eu quero finalizar no texto que comecei e não terminei, e termina agora. Jesus viu as multidões, Ele percebeu a realidade delas, e tomado por compaixão, Ele foi ao encontro delas. Mas Ele percebeu que era uma multidão. E sabe o que Ele disse? Coloque o texto para nós, verso 37. Ele disse assim: a colheita é grande, tem muitos léus perdidos, tem muitos casais que não conhecem a Jesus, tem muitas pessoas vazias e desamparadas. A colheita é grande. Pode manter o texto, por gentileza. Mas os trabalhadores são poucos. A colheita é grande, e o ideal seria, e os trabalhadores são grandes, são muitos também. Vamos fazer a colheita, ninguém vai ficar de fora, todos serão alcançados. Mas essa não era a realidade. E Jesus então vira para os discípulos e fala assim: então nós vamos orar para que o Senhor que os ama, para o Senhor que os quer colher, para o Senhor que vê os aflitos e desamparados e tem compaixão. Nós vamos orar para que o Senhor envie trabalhadores, envie homens de glória, envie mulheres cheias do Espírito, envie e abra as casas de glória. Vamos orar. Eu imagino eles orando e clamando: peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua colheita. Sabe que Deus me trouxe aqui? Ele não me trouxe aqui para orar com você por trabalhadores. Ele me trouxe aqui para levantar você como um trabalhador. Ele me trouxe aqui para dizer para vocês: vocês estão no caminho certo. Continue. Não é uma onda, não é um momento, não é um capricho pastoral, não é uma estratégia. É a igreja neotestamentária. Continue. Mas Ele também me trouxe aqui para dizer: tem uma oração que nós precisamos responder. Eu quero finalizar lendo o que está escrito em João capítulo 4, verso 35. Jesus vira para os discípulos e dizem: vocês não dizem que daqui 4 meses haverá colheita? Porque tem gente que diz assim: pastor, daqui 4 meses eu abro a minha casa. Pastor, daqui 4 meses eu vou ser um agente de transformação. Pastor, deixa eu só casar, deixa eu só passar essa fase do primeiro filho, deixa eu só terminar meu mestrado, deixa eu só passar na faculdade. Espera um pouquinho. Jesus está dizendo: vocês estão dizendo que é daqui 4 meses. Eu, porém, vos digo: abram os olhos, PIB de Curitiba. Abram os olhos para aqueles que estão à sua volta e vejam, eles estão prontos, esperando você se posicionar, a sua casa ser aberta, a glória de Deus ser transbordada através da sua vida. Abram os olhos e vejam, eles já estão
maduros para a colheita. Se eles já estão prontos para a colheita, e eu tenho certeza que eu sempre estive pronto para ser colhido, quando ouvi a mensagem, meu coração bateu forte, mas não tinha alguém para colher, não tinha alguém para me consolidar, para me discipular. Eu vou dizer para você, quando você entender que todos estão prontos para serem colhidos, só resta para nós duas alternativas: ou nós vamos nos levantar e fazer a maior colheita da história, ou infelizmente, diante dos nossos olhos, nós vamos ver o fruto perecer. E Deus não quer que você assista as pessoas se perderem. Deus não quer que você assista apenas algumas casas abertas. Deus não quer que você assista apenas algumas pessoas servindo. Deus quer que você se levante e se una para a maior colheita da história. Eu quero te encorajar a você hoje se posicionar. Todos os líderes de célula que estão aqui, fiquem em pé, por favor. Uma salva de palmas para os líderes. Glória a Deus! Obrigado, Jesus, porque o Senhor levantou trabalhadores. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levantou casas de glória. Pois hoje Deus está querendo te chamar para você se unir a eles e não assistir, mas cooperar. E se você está entendendo que você tem que se posicionar, seja lá na sua escola, na sua faculdade, seja no seu trabalho, no seu condomínio, seja na sua casa, e você quer se unir a esse mover de Deus, a essa igreja neotestamentária, eu queria que você ficasse de pé e dissesse: Senhor, conta comigo também. Conta comigo também, pois eu quero participar desse mover. Que a minha casa seja uma casa de glória, que a minha vida seja uma vida de glória, que eu possa andar por toda parte, que eu possa ver as pessoas na perspectiva correta e cheio de compaixão, ir na direção delas, para levar o evangelho e para fazer discípulos. Diga: Senhor, conta comigo. Diga: Senhor, eis-me aqui, quero ser uma casa de glória. Eu quero ser usado para a sua glória. Me envolva, Senhor, na tua glória, e me usa, Senhor, para a tua glória. Me usa, Senhor, para fazer história com o Senhor. Eu oro, Pai, pedindo a tua bênção aqui sobre a PIB de Curitiba. Eu peço a tua bênção sobre cada líder, sobre cada anfitrião, sobre cada um que já está envolvido nessa missão. Mas eu peço, Deus, sobre todos, porque esse chamado não é exclusividade de alguns, é um chamado de todos. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, libera o teu poder e usa-os para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar uma canção, e eu queria te convidar para cantar em consagração. Eu tenho aqui, deixa eu só dizer aqui para você, esse livro Células Excelentes é o nosso livro. É um livro que é um guia prático para te conduzir a ser poderosamente usado por Deus. Aqui nesse livro tem as minhas redes sociais na primeira página aqui. E se você comprar esse livro lá fora, em frente à livraria, e mandar um direct no Instagram, além de sair com o livro, você vai receber lá de forma automática no seu Instagram, você vai receber uma mensagem de uma pessoa nossa dizendo: tome aqui um curso para você fazer. São 10 aulas para te impulsionar para ser poderosamente usado por Deus. E eu quero aproveitar e dizer aqui, eu trouxe esse livro que foi um presente que Deus me deu, a prioridade da presença dele. No lançamento desse livro, foi a maior experiência com Deus que eu tive na minha vida. Esse livro, além de te impulsionar para priorizar a Deus, esse livro tem um guia e uma jornada de 21 dias para te conduzir a um lugar mais profundo com Deus. Eu queria te encorajar, se você quer um pouco mais aí na sua vida,
Passe lá fora depois. Tem esses 2 materiais que sem dúvida vão te abençoar, te levando a um nível mais alto com Deus e te impulsionando para, além de estar com Deus, ser poderosamente usado por Ele. Adore ao Senhor, que Deus te abençoe e te use para a glória dEle.